Abra sua Bíblia comigo no livro de Miqueias, o capítulo 4. Capítulo 4 de Miqueias. E a semana passada nós fomos até no versículo 5, trabalhando acerca que Jeová retorna a Jeová trazer a paz e a prosperidade do povo. E dentro do capítulo 4, eu preciso lembrar vocês que esse é um capítulo um tanto quanto um pouco complicado para alguns, e para alguns para os dispensacionalistas, tomam esse capítulo 4 para basearem a sua ideia literal acerca do advento de Cristo, na vida de Cristo. Mas entrando dentro do capítulo 4, dentro do capítulo 5, o profeta Miqueias, ele vai profetizar, e quando ele vai dizer esse chamamento, esse anúncio que ele vai fazer, está relacionado ao anúncio futuro. Isso é algo futuro. Isso aqui é tanto quanto como literal, mas muito mais para o futuro. Vocês precisam observar no capítulo 4, do versículo 1, que ele diz que mais nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem o espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse: porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos no nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. Nós precisamos entender que esse ponto, o profeta Miqueias está falando do grande dia, do grandioso dia, que o Senhor estará com o seu povo, a sua igreja gloriosa, a sua igreja imaculada, a sua igreja santa. Mas nos últimos dias acontecerá, esses últimos dias que ele está dizendo, o monte da casa do Senhor estará estabelecido no cimo dos montes, se levará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Nós precisamos entender esta frase de Miqueias, porque ele está dizendo que nos últimos dias, quando o Senhor buscar a sua igreja, a igreja de Cristo, estará o Senhor, a casa do Senhor, a igreja de Cristo, estará sendo estabelecida. Aqui Miqueias está falando de um governo, não de um governo físico e nem de um governo militar, mas Miqueias está falando de um governo celestial, de um governo que estará acima e que será estabelecido acima de todos os outros governos, quer no céu, quer na terra. E diante disso todos verão, e muitos dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, não só Miqueias mostrando que o reino messiânico de Cristo será estabelecido para todo sempre, estará para todo sempre, estará no ponto principal, no cume principal. E aqui o sentido que ele está dando aqui é um sentido espiritual, não é um sentido dispensacionalista, a qual o universo ou a teologia
ou a escatologia pentecostal afirma que todo esse governo e todo esse reinado será aqui na terra. Esse é um conceito da escatologia dispensacionalista, de dizer que Deus governará e que montará o seu batalhão aqui na terra e vai governar aqui. Não é isso. O que o profeta Miqueias está dizendo é que o reinado de Deus chegará, que o reinado de Deus estará acima de todos os povos, tribos, línguas e nações, e que todos verão o reino de Deus acima de tudo, e que todos então todas as nações dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Jacó, para que nos ensine o seu caminho. Então a presença do Senhor, o reinado de Deus estará estabelecido, e todos olharão e todos enxergarão a palavra de Deus, a verdade de Cristo sendo colocada no cume, sendo prevalecida, porque todos irão até ela por causa da lei do Senhor. Ele julgará entre muitos povos, ele vai julgar, ele vai corrigir nações poderosas e longínquas. Esses converterão as suas espadas em relhas e arados em suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem o espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Haverá então um governo de paz, haverá um governo de justiça, haverá um governo de tranquilidade, porque da boca do Senhor dos Exércitos os disse, porque todos os povos andam segundo cada um segundo o seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. É o que está ocorrendo, é o que acontece. Cada um segue o seu próprio Deus, cada um segue o seu próprio caminho, mas haverá um dia, nesse grande dia que o profeta Miqueias está anunciando, haverá um dia que todos os povos que andam cada um o seu Deus, procurando o seu Deus, servindo o seu Deus, mas haverá um dia que o povo de Deus andarão em nome do Senhor. Todos aqueles que são chamados, todos aqueles que são escolhidos de Deus, todo o povo de Deus um dia estarão servindo a Deus, e muitos que andarão seguindo os seus próprios caminhos, seguindo os seus próprios deuses. Mas aqui no versículo 6 a seguir, ele vai nos dizer que naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que o afligiram. Dos que cocheiam farei a parte restante dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Nós vemos aqui então, diante do versículo 6 a seguir, nós vemos a promessa de Deus do retorno daqueles que estão no cativeiro, ou seja, o oráculo de Deus, que é Jeová, e que é aqueles que estão no cativeiro e que retornarão, mas nos dias depois deles sofrerem. Miqueias está mostrando que naquele dia, diz o Senhor, Ele congregará os que cochiam e recolherá os que foram expulsos e os que eu afligiram. A gente precisa prestar atenção nessas palavras que Miqueias está dizendo. A primeira coisa desta palavra que ele diz: aqueles que cochiam eu recolherei, ou aqueles como ovelhas que estão com as pernas quebradas, eu então trarei para mim e sararei essas ovelhas, eu cuidarei dessas ovelhas e recolherei aqueles que foram expulsos e os que eu afligira. Então ele está dizendo que aqueles, depois de sofrerem, aqueles que depois de serem julgados, Jeová então vai reunir os coxos, Jeová então vai reunir os abandonados, aqueles que sofreram crueldades no cativeiro,
os que foram afligidos por Deus por causa dos seus pecados. Deus está dizendo: então depois eu vou recolher vocês de volta, eu vou sarar vocês. O mesmo Deus que afligiu, será o mesmo Deus que vai sarar, será o mesmo Deus que vai trazer de volta, o mesmo Deus que fez sofrer. Mas por quê? Preste bem atenção no que ele está dizendo aqui: porque eu os afligira. Eles estão passando por todos esses processos, eles passarão por esse processo, e Deus aqui está falando do cativeiro que esse povo de Israel passará. Vocês passarão por isso, vocês estarão como ovelha de perna quebrada, vocês estarão sendo recolhida, vocês que foram expulsos e os que eu afligira. Então o que eu vou fazer com vocês? Eu vou reunir vocês que estão coxos, abandonados, aqueles que sofreram crueldades no cativeiro. Então depois disso, depois que vocês sofrerem isso, aquilo que eu fiz, aquilo que eu permiti acontecer com vocês, eu mesmo que quebrei vocês, eu mesmo que esmiucei vocês, eu mesmo que permiti que os vossos inimigos vos humilhassem, eu mesmo trarei vocês de volta, eu mesmo restituirei vocês de volta. É exatamente isso que ele está falando. Mas por que isso acontece? Por que isso vai acontecer? Por que vai acontecer isso com o povo? Vai acontecer isso com o povo exatamente por causa do pecado. Eu quero chamar a sua atenção para que você se lembre como foi que Deus te encontrou, como foi que Deus salvou você. Ora, Deus nos encontrou no caminho, quebrados, destruídos, sem esperança, mergulhados completamente no pecado. Deus nos encontrou no caminho da vida, seguindo os nossos próprios cursos e caminhos, as nossas próprias ideologias. Nós não conhecíamos um Deus, nós vivíamos os nossos próprios cursos, mas Deus então nos encontra no caminho, assim como encontrou Paulo no caminho. Deus nos encontra no caminho cheio de pecado, sofremos a consequência do pecado, mas Deus nos trouxe de volta para o seu convívio, nos trouxe de volta, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Miqueias está dizendo a esse povo que peca diante do Senhor, esse povo que desobedece a Deus, esse povo que se rebela contra o Senhor. Deus anuncia: Deus quebrará vocês, Deus levará vocês ao extremo, Deus levará vocês lá no lugar mais baixo que vocês possam pensar. Vocês serão quebrados, vocês serão abandonados, mas por causa da crueldade de vocês, Deus então naquele dia, diz o Senhor, naquele dia então eu recolherei vocês e eu sararei vocês. Olha comigo o versículo 7: dos que cocheiam farei a parte restante dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. Existe aqui no versículo 6 uma sentença, uma consequência do pecado do povo, mas existe logo após, no versículo 7, uma esperança, ou seja, um refrigério para esse povo. Olha o que Deus vai fazer com esse povo depois: dos que cocheiam farei a parte restante dos que foram arrojados para longe, ou a parte restante, ou seja, os remanescentes. O que eu farei com os remanescentes? O que eu farei com esses que foram arrojados para longe? Eu farei deles uma nação poderosa, maravilhosamente poderosa. Pense comigo aqui, vendo Deus tratando esse povo, Deus mostrando a causa do seu juízo a esse povo. Isso deve mexer com o nosso coração, com a nossa consciência como cristão, de entender que eu e você nunca, guarda o que eu vou dizer, nunca seremos capazes de ir atrás de Deus. Você nunca terá essa capacidade de querer Deus. A nossa inclinação é sempre para o pecado. Se
Se não fosse o Espírito Santo e a graça de Cristo na nossa vida, a nossa inclinação natural e pecaminosa é sempre desagradar a Deus e agradar a nossa própria carne. Você naturalmente, como pecador, não deseja Deus e nem quer Deus. Você só quer Deus, você só busca Deus por causa da graça derramada na sua vida, na minha vida. Então, essa graça é que inclina o nosso coração para querer Deus. O que Deus está fazendo com o povo israelita aqui? Deus dá a sentença ao povo israelita, um anúncio. Esse anúncio é futuro. Esse anúncio deve nos arremeter à vinda de Cristo. Preste muita atenção nisso aqui, isso é profético. Mas esse anúncio tem muito a ver conosco, porque Deus é assim. Deus nos quebra, mas Deus também nos sara. Deus nos exorta, mas Deus também nos ampara. Deus se ira conosco, mas Deus também tem misericórdia de nós. O que Deus está fazendo aqui? Vocês não ficarão nesse estado. Deus está dizendo, vocês não permanecerão nesse estado, assim diz o Senhor. Futuramente, depois de vocês passarem pelo processo da ira de Deus por causa da consequência dos vossos próprios pecados, então, logo depois de muitos dias, eu então recolherei vocês, e eu darei a vocês uma promessa. Olha o que eu farei com vocês depois que vocês passarem pelo cativeiro, depois que vocês viverem a humilhação do cativeiro. Olha o que eu vou fazer com vocês. Eu vou fazer com os remanescentes. Irmão, guarde bem isso. Deus sempre tem o seu remanescente. Deus sempre deixará no caminho os remanescentes, e é exatamente os remanescentes que Deus está dizendo: ei, você, os inimigos vão olhar para vocês e vão dizer: que é isso? É nada, vamos ficar de camarote olhando a destruição desse povo. Deus então engana os inimigos desse povo, os inimigos dos remanescentes. Ele diz: naquele dia disso eu congregarei. Versículo 7: dos que cocheiam farei a parte restante dos que foram arrojados para longe. Farei delas o que então? Uma poderosa nação. E o Senhor então reinará sobre eles. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Será estabelecido sobre vocês o reino, o primeiro reino. Ele está falando aqui de Cristo. Ele está falando do advento de Cristo, daquele que governará, daquele que reinará, daquele que é o primeiro, daquele que está estabelecido acima de tudo, de todos. Então a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Então virá a ti aquele que dominará sobre todas as coisas, aquele que reinará, aquele que fará, aquele que será a redenção, ou seja, virá a redenção procedida pelo sofrimento e pelo castigo por causa do pecado, mas virá por meio deste castigo e por meio desse pecado, virá então a redenção desse povo. E quem virá nos tempos futuros? Quem será a redenção desse povo? O que Miqueias está anunciando? Cristo. Cristo será a redenção do sofrimento desse povo. Cristo será a redenção precedida. E ele diz, versículo 10, olha comigo, versículo 9 e 10: agora por quê? Agora por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como do que está para dar à luz?
Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade, habitarás no campo e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Olha o que Deus vai fazer aqui. Aqui Miqueias está usando uma linguagem figurativa. Olha o que ele está falando, viu? Ó povo de Jacó, vocês estão gritando: não há rei, não há rei em ti, pereceu o teu conselheiro, apoderou-se de ti a dor como de que está para dar à luz. É desta forma que vocês estão sofrendo. Ele então descreve de uma forma figurada o sofrimento do povo de Israel. Ele está dizendo: vocês estão sofrendo. O sofrimento de vocês tem hora marcada. O sofrimento de vocês tem um tempo certo. Assim como uma grávida está pronto para dar à luz, assim é o sofrimento de vocês. Mas logo quando esta mulher que acaba de dar à luz vem a alegria, ela se livra das dores de parto. E essa linguagem figurativa de dores de parto, só as mulheres aqui que sabem dizer muito bem, né? Só vocês sabem dizer muito bem como que são essas dores, e que é um misto de alegria, um sentimento de alegria com dor, né? E ao mesmo tempo querendo se livrar. Miqueias usa esta linguagem de figura para dizer assim: é desta forma que vocês estão, mas fiquem tranquilos, porque é por um espaço de tempo só. Ele diz no versículo 10: sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo e virás até a Babilônia. Ali, porém, será libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Então olha que coisa maravilhosa que ele está dizendo que vai acontecer. É só por um momento, é só por um instante. A Bíblia diz do que queixa os homens. Os homens queixam dos seus próprios pecados. Porque as dores do pecado, porque o pecado no momento é bom ou é ruim? Aonde você viu falar que o pecado, o momento do pecado é ruim? É ruim, irmão? Vamos lá. Deus agindo dessa forma, Deus está sendo justo ou injusto? Deus está sendo injusto ou injusto, irmãos? Muitas das vezes é necessário que nós passamos por essas dores por causa do pecado? Sim. Quem tem culpa nisso? Deus ou os homens? Deus, os homens. Mas o que ele deixou para nós como a sua instrução? A sua palavra. O que nós falamos a semana passada? A lei do Senhor está diante de vocês. Sigam e vivam. Não sigam e perecerão. É a lei do Senhor, é o mandamento do Senhor. E ele vai dizer então que este sofrimento, ele diz no versículo 10: sofra as dores e esforça-te, ó filha de Sião. Passem por isso. Ele está dizendo: o pecado de vocês, a consequência do pecado são as dores. Então sofra e esforça-te para passar por isso, por esse sofrimento. Porque esse sofrimento é como aqui está, é como que uma mulher está prestes a dar à luz. Há um tempo marcado, e que logo sairá da cidade, habitarás no campo e virás até a Babilônia. Ali, porém, será libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. O desprezo então virá das cruéis nações pagãs que desejam a poluição de Israel. Que as perguntas no versículo 10 é os inimigos, os desprezos cruéis que vêm sobre Israel, mas elas não terão percebido os planos de Deus, elas não percebem o plano de Deus, que há um tempo para o Senhor, que há um tempo de Deus agir. E olha comigo o versículo 11: acham-se agora congregadas muitas nações contra ti. Há muitas nações que estão olhando para ti. O mundo também está vivendo com dores,
com dores. O mundo geme, sofre. O santo geme por causa do pecado. Bem-aventurado aqueles que choram. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Os bem-aventurados que choram são aqueles que choram por causa do próprio pecado e por causa do pecado da humanidade contra a santidade de Deus. O mundo chora, o mundo sofre a dor de parto, de dores, por causa do pecado. Miqueias está dizendo, há um pouco tempo, e o Senhor brevemente buscará a sua igreja e nos colocará numa cidade celestial, aonde nós não teremos mais guerra, aonde não haverá mais luta, aonde nós não seremos saqueados, aonde a traça, a ferrugem não corrói, aonde viveremos para todo sempre com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esta palavra é profética, é para o povo de Deus aqui e agora. Haverá um tempo, os cristãos fiéis sofrem dores por causa do pecado, com o seu próprio pecado e com o pecado da humanidade. Mas haverá um tempo que isso será suspenso da nossa vida. E o versículo 11, preste atenção comigo: acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e veja os nossos olhos o seu desejo sobre Sião, mas não sabem os pensamentos do Senhor. Miqueias está dizendo, olha, muitos povos acham-se congregadas contra as nações, estão congregadas contra ti, apostando na queda de vocês. Eles estão apontando o dedo, olha, vai cair, o povo israelita vai cair, vai ser destruído, nós vamos ver eles envergonhados. Mas aí o Senhor dá uma notícia, olha o que ele diz no versículo 12: mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que os ajuntou como feixes na eira. Esse mesmo povo, essa mesma nação que está olhando para o povo de Jacó, israelita, eles estão olhando e dizendo, vai cair na ruína. Aí Miqueias vai dizer, não, eles não conhecem, os seus inimigos não conhecem o pensamento do Senhor, nem entendem o plano, que o Senhor está juntando os inimigos, estas nações inimigas, e está juntando como feixes na eira, vai amarrá-los, vai prendê-los. O mundo nunca será o teu amigo. O mundo nunca desejará o seu bem, porque o mundo jaz no maligno. O mundo aposta na sua queda, na sua destruição, na sua ruína. O que Miqueias está dizendo aqui? As nações estão olhando para o povo, apostando na queda, vai cair, vai ser arruinada, vai cair. Miqueias então diz, não, eles não conhecem o plano do Senhor. Enquanto as nações inimigas desejam o mal do povo, Deus então está armando um laço e vai prendê-los, vai amarrá-los. Eles não subsistirão contra o povo de Deus. Alguns acham que eles vão vencerem, mas eles não terão percebido os planos de Deus, que pretende reuni-los em Jerusalém como feixes na eira, vai prendê-los. Então fique tranquilo, fique em paz, porque Deus, o seu povo, Deus está preservando o seu povo, Deus está guardando o seu povo, Deus está livrando o seu povo de toda a artimanha do mundo, de toda a investida de Satanás contra os filhos de Deus. Deus já tem um plano na eternidade, não só para Satanás e seus demônios, mas como tem um plano para o povo de Deus. O povo de Deus, os remanescentes, serão sempre preservados. O Senhor sempre trará, o Senhor sempre buscará o seu povo de volta. Fique tranquilo, é exatamente isso que Miqueias está dizendo, não vão prevalecer, porque os pensamentos, eles não conhecem os pensamentos do Senhor. No versículo 13, ele diz, levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre de bronze, as tuas unhas esmiuçará em muitos povos, o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra.
Então ele diz: levanta, porque Sião castigará com chifre de ferro e cascos de bronze. Os seus inimigos então serão destruídos como o grão é pisado pelos bois na areia. Os inimigos do povo de Deus serão destruídos. Os inimigos do povo de Deus serão esmiuçados. Irmão, isso vai acontecer, independentemente se uns é dispensacionalista, pré-dispensacionalistas, isso não importa. O que importa é que todos vão chegar num só objetivo, que todos se encontrarão com o Senhor e serão levados diante dele, todos. Mas lembra de uma coisa: os justos, preste atenção nisso aqui, os justos salvos em Cristo não serão levados diante do Senhor para ser julgado. Guarda isso que eu estou dizendo para você. Os servos, os eleitos de Deus, aqueles que disseram que cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos no nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. Os eleitos de Deus, diante do tribunal branco, não serão julgados, porque Cristo já pagou pelo pecado desse povo, escolhido e eleito. Eles não serão julgados, serão recebidos. Vinde, benditos do meu Pai. Mas aqueles que andaram segundo o seu curso, segundo os seus deuses, eles serão julgados diante do tribunal e sem a misericórdia de Deus. Isso que será o mais duro e o mais difícil. Miqueias traz esse anúncio, traz esse chamamento, mostrando não só na prática desse povo, o que Deus vai fazer com esse povo aqui, a qual Deus chama, Deus trata com esse povo. Deus mostra para ele que esse povo, sintetizando aqui, Deus mostra a esse povo que esse povo será chamado, atraído pela palavra de Deus. Sintetizando, Deus mostra que esse povo, Deus tratará esse povo como uma ovelha quebrada, que Deus trará. Deus sintetizando, Deus mostra a esse povo que o mesmo Deus que faz a ferida, é o mesmo Deus que vai sarar a ferida. É Deus mostrando que no futuro a sua igreja que é sofredora, a sua igreja que é considerada como ovelha, a sua igreja que é considerada que foi pecadora, mas que agora é lavada e remida no sangue do Cordeiro, o Senhor um dia trará esta igreja e sarará todas as feridas. Lembra de Isaías? Trará sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Miqueias mostra um contexto, e esse contexto de Miqueias é o nosso contexto, é a nossa realidade. É para nos mostrar o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos ama e quanto Deus vai atrás de nós. Uma vez que Ele lhe chamou, Ele lhe escolheu como noiva, como eleito dEle, Ele vai atrás de você. Ele te quebra sim, mas Ele te sara depois, para o seu próprio bem. Sabe para quê? Para que um dia nós estaremos ali com Ele, governando com Ele. Ele faz nós passarmos por todo o processo de sofrimento, nos leva para o cativeiro, permite que sofremos dentro do cativeiro, e dentro deste sofrimento, dentro do cativeiro,
o Senhor está esquadrinhando a nossa vida, está nos tratando, está nos lapidando, está cuidando de nós, para que um dia que aquele que começou a boa obra em nós, Ele completará, porque Ele é fiel para completar essa obra. O que Deus está fazendo com esse povo, a obra que eu comecei em vocês, eu vou terminar essa obra. Que nós possamos, irmãos, ter essa compreensão disso, que Ele é o Deus soberano, Deus supremo, que toda a nossa vida está no controle dEle, que tudo está sendo regido por Ele, todas as coisas, e que seremos responsáveis de tudo aquilo que nós fazemos ou praticamos, e que ainda assim Ele nos ama, nos trata, e às vezes duramente, mas nesse tratamento há a gota da sua misericórdia e nos levanta novamente para estarmos diante dele. Que possamos não encher o nosso coração de orgulho, mas de simplicidade, de entender: Senhor, muito obrigado, porque na verdade eu pequei, eu fiz, e mesmo assim o Senhor vai. O Senhor ilustra isso ao povo de Israel, quando traz uma ilustração de uma prostituta, que Ele dá essa ilustração, Ele diz: vocês prostituíram, vocês me enganaram, vocês agiram como uma prostituta, vocês fizeram coisas que uma prostituta pagaria, vocês foram de graça, mas mesmo assim eu perdoei vocês, lancei o pecado de vocês no mar do esquecimento e fui atrás de vocês. Oh irmão, se o Senhor age assim conosco, quem somos nós para não agir assim com o nosso próximo? Se o Senhor olha para nós como pecadores, quem somos nós para olhar para o nosso próximo como aquele que não merece a nossa misericórdia, o nosso benefício? Que possamos olhar para esse texto e ver a bondade, a misericórdia e a graça de Deus, e vermos a obra de Cristo através disso, e vemos o futuro da igreja através deste anúncio de Miqueias, e vemos a restauração e a redenção que está implícita no anúncio de Miqueias para a igreja do século 21 hoje. Que possamos olhar para isso, que está implícito a redenção da igreja. O caminho que a igreja está trilhando é o caminho que Deus está levando, esquadrinhando a sua noiva. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Que o Senhor nos ajude, nos guarde.